Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre os Bnei Noah e por que eles estão errados, ok? Para quem não sabe, Bnei Noah significa filhos de Noé, tá? O que acontece? Quando um cristão ele começa a entender que há erros em algumas traduções da Bíblia, eles começam a ver inconsistências por causa desses erros de tradução, ok? O que acontece? Eles começam a se aproximar do judaísmo, ok? Caminho natural. E, de repente, eles caem numa cilada, tá? Que é o seguinte. Um grupo de judeus, muitas vezes antimissionários, diziam o seguinte: olha, o caminho certo para você é você seguir apenas as leis que o Criador deu a Noé. Por quê? Porque você não é filho de Abraão, você não é descendente de Abraão, você não é descendente de Isaac, você não é descendente de Jacó, você é descendente de Noé. Por quê? Porque todo ser humano é descendente de Noé, tá? Porque só sobrou Noé e a família dele depois do dilúvio. Ok. E eles acreditam nisso, né? E começam a seguir então as leis de Noé. Ok. Beleza. E isso é um erro, ok? Por quê? Muito simples. A gente vai falar aqui sobre a Bíblia, basicamente. Então, vamos pegar a Bíblia, ok? E vamos abrir aqui, ó. Deixa eu já procurar aqui. Gênesis 48. Beleza. Tá aqui. Gênesis 48. 48. Olha só. 48:5. Olha só. Não, vou começar 48 inteiro, vai. Olha, algum tempo depois disseram a José, tá? Yosef. José em hebraico é Yosef. Seu pai está doente e ele foi vê-lo, levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim, ok? Os dois filhos de José. E anunciaram a Jacó. Seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e sentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Criador Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma congregação de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Então ele continua dizendo: agora, pois, os seus dois filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Ruben e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois dele serão seus. Serão convocados sobre o seu nome, sob o nome dos seus irmãos, para receberem sua herança. Quando eu voltar a Padã, para minha tristeza... aí tem uma história aqui que eu vou encurtar, ok? Fala sobre a morte de Raquel. Ok. Quando Israel viu os filhos de José, Yosef perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que o Criador me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que viria sua face novamente, e agora o Criador me concebe ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel, curvou-se rosto em terra, e José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à esquerda, perto da direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzou os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo:
que o Criador a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a vida, até os dias de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para de Manassés. E lhe disse: Não, meu pai, este aqui é o mais velho, ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, um grande povo. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: O povo de Israel usará seus nomes para abençoar uns aos outros, com essa expressão: que o Criador faça você como fez a Efraim e Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. Uau! O que isso significa? Olha só. Olha só. A questão aqui é o seguinte. Dos Bnei Noa, ok? A questão aqui é o seguinte. Vamos lá. Abraão teve 2 filhos. Ismael, com a serva egípcia, que deu origem ao povo árabe, e Isaque, ok? Beleza. Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Ok. Jacó teve 12 filhos, tá? E um desses 12 filhos, José, teve 2 filhos que foram agregados, então, a Jacó, tá? Efraim e Manassés. Ok. Pergunta número 1. Os árabes hoje totalizam quase 1 bilhão de pessoas no planeta. É a descendência de Ismael, né? Os ismaelitas. Pergunta básica. A pergunta básica é: quem é mais abençoado? Quem ocupou mais a terra? Os ismaelitas ou os descendentes de Isaque, que seriam os descendentes de Jacó? Quem provavelmente está em número maior? Os ismaelitas ou os descendentes de Abraão vindo de Isaque? Ok, eu acredito que são os descendentes de Isaque. Ok, ponto número 1. Beleza, aí então os descendentes de Isaque, né, veio Jacó, no caso, e Jacó teve seus 12 filhos. Beleza. Aí, nesse finalzinho, né, nessa bênção de Efraim e Manassés, Jacó diz assim, que Manassés ia se tornar uma grande nação, ok? Mas que Efraim se tornaria muitas nações. Ele deu a bênção principal para Efraim, porque Efraim se tornaria muitas nações. Então vem a pergunta. A pergunta é: os judeus hoje, eles são muitas nações? Não. São uma nação. Beleza. Então, será que Jacó estava errado? Não. Efraim virou muitas nações, ok? Bom, quem traduziu esta Bíblia, fez a tradução desta Bíblia maravilhosa, também, o mesmo estudioso, escreveu este livro aqui, ok? A Completa Restauração de Israel. Moshe Yosef Koniukovsky, ok? Tá aqui. Este livro vocês compram em português, se quiser. É um livro muito importante, muito importante. Fala sobre as 2 casas de Israel. Para quem não sabe, Israel, depois do rei Salomão, foi dividido em 2 partes, o reino do norte e o reino do sul, ok? O reino do sul se chamava Judá e o reino do norte se chamava Israel. Judá era composto por 2 tribos principais, Judá e Benjamim. Tá? E também tinha parte dos levitas, claro. E o pessoal do norte eram as outras 12 tribos, sendo conhecidos principalmente pela tribo de Efraim,
ok? Que se multiplicou bastante. Beleza. O Reino do Norte pecou antes, vamos dizer assim, e foi disperso antes para o mundo. Judá foi levado cativo depois. Beleza. Tá bom. E esse pessoal foi espalhado no mundo. Ok. Parte do pessoal do Reino do Sul voltou para Israel. Ok? Agora, a outra parte de Efraim, o Reino do Norte, o Israel, tá? A gente chamaria de Efraim, principalmente, se diluiu, né? Foi absorvido por várias culturas, tá? Mas o que Jacó disse lá na Bíblia? Que Efraim se tornaria muitas nações. Ok. E Efraim se espalhou pelo mundo inteiro. Beleza. Agora vamos continuar aqui. Então, primeira pergunta. Como é que uma pessoa que se define como Bnei Noah tem certeza absoluta que ela não é descendente de Abraão? Ela é descendente só de Noé, não é de Abraão. Como é que ela tem certeza disso? Ela nunca vai ter certeza, ok? Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Qual que é a chance de uma pessoa que sente no coração uma atração, vamos dizer assim, pelo que está aqui na Bíblia, sente no coração? Como é que essa pessoa pode ter certeza que ela não é descendente de Jacó? Como? Não dá para ter certeza. Por que não dá? Porque Efraim se espalhou pelo mundo inteiro. E Efraim, puxa, essa é a maior charada de todas. Como é que Efraim vai voltar? Efraim está se identificando com a Torá de novo através do que a gente chama de cristianismo, ok? Os judeus dizem que uma das coisas mais difíceis que o Messias tem para fazer é agregar todas as tribos de novo. Todo mundo que foi perdido. Todas as ovelhas perdidas. E o que o cristianismo está fazendo? Está juntando elas. Mas a gente vai continuar, ok? Vamos ver aqui, eu tenho uma anotação. Beleza. Então, o que o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, veio fazer na Terra a primeira vez? Vamos lá. Mateus 10, 6. Vamos pegar aqui Mateus 10, 6. Mateus 10, 6. Ok. Tá aqui. Olha só. 10, 5, vai. Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, enviou os 12 apóstolos com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Ok? Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Ok? Vocês receberam de graça, deem de graça. Ok, então pera um pouquinho. Qual era a preocupação do Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach? Era encontrar as ovelhas perdidas de Israel. Ok? Vamos pegar mais um trecho aqui, que é Lucas 15, tá? Olha só, 15 versículo 1. Vamos começar assim, tá? Não, 3. Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se.
Uau, que lindo isso. Mas isso ainda vai mais fundo. Então vem uma questão aqui. Primeira, vamos continuar aqui, o Messias. O Messias escolheu um grupo muito específico de profissionais para trabalhar com ele, ok? Que foram pescadores, tá? A Bíblia fala muito sobre ovelha e sobre pastor, né? O rei Davi era pastor. Mas o pastor, ele é importante quando? Quando você tem as ovelhas, tá? O que o Messias fez foi chamar junto dele o que? Pescadores. Para quê? Para pescar um por um, como se fosse um peixe. A gente está precisando de pessoas para pescar, ok? Encontrar essas ovelhas perdidas, mas a gente usa essa anedota do pescador, de pescar. Beleza. Então, aí, vamos continuar aqui. Uma questão interessante. Por que existem judeus antimissionários? Judeus que, ao invés de estudar o judaísmo e ensinar o judaísmo deles lá, algumas partes com problemas, a gente ainda vai falar sobre isso, por que eles não se esforçam em ensinar o que eles sabem, ao invés de simplesmente criticar sistematicamente o cristianismo, convencendo cristãos a se tornarem apenas Binei Noa, filhos de Noé, ignorando o Shabat, ignorando diversas regras importantes da Torá? Por quê? E aí vem a resposta aqui, claro, tá tudo aqui na Bíblia. Lucas 15, 6 não, deixa eu ir um pouquinho mais para cá. A parábola do filho perdido, do filho pródigo. 15, versículo 11, tá? Lucas 15, versículo 11. Para frente. Então Jesus, cujo nome hebraico é Yoshua HaMashiach, continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi trabalhar com os cidadãos daquela região, os que mandaram ele para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém permitia ele comer aquela comida que era dada aos porcos. Ele está com fome. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe pedirei: Pai, pequei contra o céu diante de ti, contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam-me a melhor roupa, a melhor túnica, e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho cevado, novilho gordo, e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este é o meu filho que estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começou a festejar o seu regresso. Só um minutinho. Vou parar para não cortar e a gente já continua. Continuando. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai mandou matar, e o seu pai matou o novilho cevado, o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo.
O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas o novilho cevado, o novilho gordo, para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então o que acontece? O que o Messias e a Yeshua HaMashiach estava falando com essa parábola? Ele estava falando justamente dessa dor de cotovelo dos judeus com os cristãos, ok? Nós cristãos, a gente basicamente, no meu ponto de vista e também no ponto de vista deste livro maravilhoso aqui que eu recomendo todo mundo comprar, um livro maravilhoso para entender as duas casas de Israel. O que acontece? Nós cristãos somos basicamente, no meu ponto de vista e no do livro, oriundos de Efraim, ok? Da tribo do norte, mais pecadora, mais uma região, vamos dizer assim, mais idólatra, tá? E esse grupo de pessoas perdido pelo mundo está sendo reunido pelo Messias, ok? Só que nós somos, nesta parábola aqui, o filho esbanjador que pegou o dinheiro e foi para o mundo gastar o dinheiro com porcarias, ok? E os judeus, basicamente, é o filho que ficou com o pai, tá? Eles têm problemas também, tá? Não são flor, tá? A gente vai falar sobre isso. Mas eles têm uma dor de cotovelo, percebe? Ok, pode ser um pouco justo até, tá? Mas essa história que o Messias estava contando. Agora, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso, tem muitas coisas interessantes. Para quem for Bnei Noah, não perca os próximos vídeos. Eu vou refutar muitos argumentos dos antimissionários. Vou apresentar evidências arqueológicas, porque eles usam evidências arqueológicas contra a gente. Eu vou mostrar evidências arqueológicas do cristianismo em Israel, ok? Coisas novas que foram encontradas, incluindo uma tábua que é conhecida como Livro de Gabriel, tá? Encontrada no Mar Morto, uma tábua de pedra, escrita antes da vinda de Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yeshua HaMashiach. Já falando da vinda dele, vou mostrar várias coisas aqui. E assim, o cristianismo, sim, ele teve um desvio muito grande, ok? Porque nós temos a tendência de ser idólatras, ok? E teve um desvio grande, por quê? Por causa de traduções erradas da Bíblia, tá? Se você tiver com uma Bíblia como esta aqui, tá? Que é difícil de ler, não é trivial, você vai ter muitas respostas às suas dúvidas, tá? Se você tiver com uma Bíblia, com uma versão que tem problemas, você vai encontrar inconsistências e você vai ficar chateado, vai ficar frustrado. Mas a verdade o cristianismo ele é muito bonito, tá? Não bem essa palavra, cristianismo, né? Mas eu prefiro adotar o termo cristianismo porque todo mundo entende e são pessoas que acreditam na mesma coisa, ok? Que o Messias veio e mostrou uma direção pra gente. Agora, que direção que ele mostrou? Não é a direção que a maioria dos cristãos quer ver, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns comentários de um rabino, um grande estudioso da Universidade da Califórnia, em Berkeley, e vocês vão ver que o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yeshua HaMashiach, na verdade, ele era bem rigoroso, ok? Basicamente é isso que eu tenho para falar hoje, tá? A todos os antimissionários que não gostam do cristianismo e inventam historinhas, o que eu tenho a dizer a eles eu entendo os ciúmes, ok? Não precisa ficar bravo, mas não tem fundamento o que eles falam, tá? Eu vou explicar ponto por ponto. Por hoje é isso.
Muito obrigado a todos aí pela paciência, é um vídeo um pouco mais longo e talvez não muito legal. Na próxima semana provavelmente a gente volta a falar sobre ciência. A gente vai falar sobre um experimento aí que o pessoal queria fazer para o núcleo da Terra e outras coisas bem legais. Mas por hoje é isso. Eu vou responder algumas questões dos antimissionários e vai ser um momento interessante esses vídeos, os próximos vídeos. Bom, muito obrigado. Até mais.